Falando sobre Pentateuco e a autoria do Pentateuco, vamos dar continuidade falando sobre a datação das fontes escritas. Então, depois que se conhecia em princípio várias fontes escritas, a relação temporal entre elas, especialmente entre os textos mais narrativos e mais legislativos, se tornou estímulo para a pesquisa. Iniciou-se então uma nova fase, quando se impôs a percepção que já se supunha há muito tempo e que foi expressa de forma definitiva em 1805. Por exemplo, o Deuteronômio, o quinto livro de Moisés, é uma grandeza à parte, quase que uma outra fonte própria do Pentateuco. Está relacionado com a reforma executada pelo rei Josias em 622 a.C., de acordo com o segundo livro dos Reis, capítulo 22 em diante, E desse modo se obteve uma primeira data fixa, um ponto de partida para a comparação, especialmente entre os trechos legais do Pentateuco, onde se pressupõe a centralização do culto mencionada no Deuteronômio, onde temos um estágio anterior em que Israel ainda tinha vários santuários. Então a gente, por exemplo, vai observar que quando se associou a percepção da peculiaridade do Deuteronômio à assim chamada hipótese mais recente das fontes, segundo a qual o resto do Pentateuco, como já se supusera, a hipótese mais antiga das fontes, consistia de 3 fontes escritas originalmente independentes, tinha-se essencialmente a divisão em 4 fontes, na sua forma básica válida ainda hoje. Entretanto, houve depois uma guinada decisiva. Vocês devem lembrar da fonte javista, fonte eloísta, a questão da fonte sacerdotal e a fonte deuteronomista. Representou uma reviravolta revolucionária na apreciação das fontes, já que identificados e depois também na interpretação até então válida da história de Israel, quando se constatou que a obra até então considerada, o escrito básico, com o nome de Deus Elohim, na verdade constitui a fonte mais recente, qual seja o escrito sacerdotal, surgido por volta da época exílica. Demorou quase meio século, de 1830 a 1880, até que se impôs uma versão que se chama hipótese, deixa eu ver aqui, de Wellhausen, em homenagem a seus incentivadores e representantes principais. Ela se fundamentou primeiramente na comparação das prescrições culticas do escrito sacerdotal com as informações sobre o culto de Israel contidas no restante dos livros históricos e proféticos. Só mais tarde foram incluídos também os trechos narrativos. Aí se constatou que o escrito sacerdotal e com ele a parte principal das leis culticas veterotestamentárias só podem ser datados depois dos grandes escritos proféticos, o que se pode resumir na forma sucinta: a lei vem depois dos profetas, em razão de ter conquistado o reconhecimento geral para esta hipótese e com isto ter esboçado uma nova concepção da história de Israel. Deixa eu ver aqui. A gente aqui, por exemplo, vai observar que é como se nós encontrássemos em Gênesis algumas informações relacionadas a animais puros e impuros. Como é que na época de Noé vai ter animal puro e impuro, se a designação de animal puro e impuro vem posterior, quando Deus conta para Moisés quais seriam os animais puros e impuros? Então é uma reflexão que os pesquisadores fazem, porque como é que lá atrás já se tinha essa informação? E aí de onde vem a suspeita de que num período posterior em que os sacerdotes estavam relacionados à questão da redação da tradição, aí se inclui um elemento posterior, que é o elemento cultico, o elemento sacerdotal, nesse contexto aqui. E aí, já que a crítica literária posterior representa essencialmente a continuação
e correção da posição já defendida por J. Wellhausen, suas obras principais pertinentes, deixa eu ver aqui, publicado primeiro em 1878, ainda hoje se leem com proveito. Então, um apanhado geral, sintético e ao mesmo tempo detalhado, ainda exatamente notável dos resultados críticos literários, apresenta, né, algumas exposições recentes que podem ser encontradas em algumas pesquisas sobre o assunto. Então, nós observamos, né, que a possibilidade de algumas coisas serem posteriores a Moisés surge a partir dessa reflexão que esses pesquisadores fazem. Então, como é que um elemento posterior a uma época está no texto? Se não, porque ou foi escrito depois ou foi editado depois. É como se de repente eu pegasse um texto, não vou muito longe, vamos pegar um texto que você escreveu há 5 anos atrás, e aí você de repente quer escrever esse texto de novo para publicar. Você não é mais a mesma pessoa de 5 anos atrás. Então algumas palavras, você não, vou mudar isso aqui está muito grosseiro, isso aqui está muito não sei o que lá, não é bem assim, na hora que eu falei sem precisão, eu pesquisando algumas coisas, eu percebi que não é bem assim. Ou seja, mesmo quando nós estamos editando alguma coisa que nós escrevemos, nós já podemos alterar com o passar do tempo. Imagine você pegando alguma coisa de algum tempo atrás, mas para que o leitor de então possa compreender, e aí você de repente faz um ajuste. Então essa é a desconfiança desses pesquisadores. Quando se fala em textos literários, quer dizer, eu tenho que ler da forma que está escrito e não buscar um entendimento? Seria bem, isso? O texto ele vai ser sempre literal, a interpretação é que pode ser literal ou simbólica. Quando se fala da crítica? Bem, a crítica tem aquela ideia de você fazer uma coisa como se fosse uma peneira. Aí então você está... Assim, isso. Escrever o mesmo texto, mas de forma diferente. Porque o mesmo entendimento, seria isso? É porque a questão da crítica é porque você é como se você questionasse e perguntasse a respeito daquele assunto. Então, o que acontece? Em algumas situações, a gente, até por uma questão de credulidade ou de piedade, a gente tem receios de fazer alguns questionamentos. Entretanto, no aspecto científico, se a gente não tem medo de perder a fé, porque tem isso também, eu acho que se tem medo de perder a fé é melhor nem tentar. Mas agora, se a pessoa não tem medo de perder a fé, o que acontece? Ela vai fazer algumas perguntas. Porque o que acontece? A Bíblia, ela é palavra de Deus, mas ela é palavra de Deus em linguagem humana. Se ela é palavra de Deus em linguagem humana, a gente não está discutindo a parte metafísica da Bíblia, a gente não está discutindo a revelação da Bíblia, a gente está discutindo a composição do aspecto humano. É isso que a gente está investigando. Então, por isso que eu entendo que isso não chega a prejudicar a nossa crença, porque a gente não está entrando na discussão se Deus inspirou ou não. A gente não está discutindo se Deus revelou ou não. O que a gente está discutindo é se o processo que a gente achava que era o processo pelo qual aquilo se deu, se esse processo aconteceu do jeito que a gente pensava, ou se ele aconteceu um pouco diferente. É só isso. Ninguém está discutindo, por exemplo, a fonte. A gente está discutindo o canal. É isso que a gente está discutindo. A fonte não. A fonte é Deus. Agora, o canal humano, como isso se deu? É mais ou menos por aí. Entendeu? Então a gente agora vai seguir para os resultados e as questões abertas ainda, né, da crítica literária, a partir, né, dessa obra de Werner Schmidt, Introdução ao Antigo Testamento.